Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 3 de setembro, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 37 ao capítulo 39, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Jeremias na prisão, pois é. Zedequias, que era filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou no lugar de Conias, que era filho de Jeoaquim. Então, estamos falando de fatos históricos narrados em 2 Reis, capítulo 24, e 2 Crônicas 36. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos à palavra do Senhor proferida através do profeta Jeremias. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, que era filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, ao profeta Jeremias, para lhe dizer: roga por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não o haviam encarcerado. O exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram a notícia, retiraram-se dela. Então veio Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor, o Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para consultar: eis que o exército de Faraó saiu ao vosso encontro. Voltará para a sua terra no Egito, retornarão os caldeus, pelejarão contra esta cidade, tomá-la e queimarão. E assim diz o Senhor: não vos enganei a vós mesmo, dizendo: sem dúvida se irá os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Porque ainda que derrotasse a todo o exército dos caldeus que pelejaram contra vós outros, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria da sua tenda e queimaria a cidade. Ou seja, o que Deus está dizendo: olha, não importa quantos sejam, eu vou cumprir a minha palavra. E tem de se retirar do exército dos caldeus de Jerusalém, por causa do exército de Faraó. Saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber o quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, que era filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foge para os caldeus. Disse Jeremias: é mentira, eu não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvido, e prendeu Jeremias e levou ele aos príncipes. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram e meteram ele no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque tinha transformado este local em cárcere. Tendo Jeremias entrado na cela do calabouço, ficou ali muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa em secreto. Lhe perguntou: alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias. Disse ainda: às mãos do rei da Babilônia tu serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusessem numa prisão? Onde estão agora os vossos profetas que profetizaram, dizendo que o rei da Babilônia não viria contra vós outros, e nem contra a terra? Agora, pois, ouve, ó rei, meu senhor, que a minha humildade suplica e seja bem acolhida por ti, e não me deixe tornar à casa de Jonatã, o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusesse Jeremias no átrio da guarda, e cada dia deram-lhe pão
das ruas dos padeiros, até acabarem todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias nos átrios da guarda. E aí nós vamos ver que Jeremias, ele é constantemente atacado. Veja só, ouviu, pois, Cefatias, que era filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras de que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome, a peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram aos príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim, está... E com essas palavras, afrouxa a mão dos nossos homens da guerra. E são poucos que restam nessa cidade, as mãos de todo o povo, porque o homem não procura o nosso bem-estar, e sim o nosso mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com corda. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó Senhor meu rei, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que o lançaram na cisterna, no lugar onde se achava. Ele morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que ele morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria. Tomaram ali roupas usadas e trapos, e os desceu Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, alçando-as de corda. E Jeremias assim o fez. E puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença pela terceira, vez já. Várias vezes ele faz isso. E ele entra pela terceira na casa do Senhor e lhe disse: quero lhe perguntar uma coisa e não me cubras. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te disser, porventura não me matarás, e se eu te aconselhar, não me atenderás? Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu vida, que não te matarei, nem te entregarei na mão desses homens que procuram tirar a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu na tua casa. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então serás entregue, e esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles queimará, e tu não escaparás, Disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram pelos caldeus, para os caldeus.
Não suceda a estes que me entregue nas mãos dele, e eles escarneçam de mim. Disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, te peço a palavra do Senhor, segundo o qual eu te falo, e bem irá, e será poupado a tua vida. Mas se não quiseres sair, esta é a palavra que revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficarem na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus bons amigos te entregaram e prevaleceram contra ti. Agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Então Zedequias disse a Jeremias: ninguém saiba desta palavra e não morrerás. Quando, ouvindo os príncipes que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, e ele te disse a ti: nada nos encubra, e não te mataremos. Então lhe dirás: apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar a casa de Jonatas para morrer ali. Então já ficaram aqui todos conversados. E o capítulo 39, e Jeremias, vai ficar no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém vai ser tomada, Estamos falando também de fatos narrados em Ezequias 33. E Nabucodonosor vai tomar Jerusalém. É o texto do capítulo 39. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá. O mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército. Jerusalém e o cercaram. E era do 10º ano de Zedequias. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram no portão do meio. Tendo visto Zedequias, rei de Judá, a todos os homens de guerra fugiram à noite. Saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus o perseguiu e alcançou Zedequias na campina de Jericó. Eles o prenderam e fizeram-o subir a Ribla. Que lhe pronunciou, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar a Ribla, os filhos de Zedequias, à vista deste. Também matou todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei, a casa do povo, derribaram os muros de Jerusalém. Os mais do povo que havia ficado na cidade, desertores que se entregaram a ele, sobrevivente do povo, Nebuzaradã, que era chefe da guarda, levou cativo para a Babilônia. Porém, dos mais nobres da terra, que nada tinha, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhe deu vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, que era o capitão da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele e não lhe faça nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, que era o chefe da guarda, ordenou a todos os príncipes do rei da Babilônia e mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e entregaram ele a Gedalias, que era filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse ao seu palácio, e assim habitou entre o povo. Ainda tinha vindo a palavra do Senhor a Jeremias, estando ele ainda detido no átrio, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia.
A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiastes em mim. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, e como é bom confiar em ti. Sabemos que em ti temos tudo o que precisamos. Em ti, Senhor, temos a segurança e a certeza de que amanhã o Senhor continuará conosco até a consumação dos séculos. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.